Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu acho que a maioria de vocês já me conhecem. Meu nome é Tatiana. Aí está um pouquinho do meu currículo, do que eu faço. No mercado tradicional, eu sou médica. Minha primeira graduação foi farmácia e bioquímica, eu sou farmacêutica. Tenho pós-graduação em cosmetologia, biotecnologia molecular e fármacos e medicamentos. Tenho várias atualizações na área de suporte nutricional, nutrição, clínica médica e principalmente na área que eu mais gosto, é que tudo que está relacionado à saúde e bem-estar e beleza. Eu estou aqui hoje oficialmente pela Inove Life. Nós formamos aí uma parceria para dar treinamento, o primeiro treinamento oficial da nossa linha de produtos, né? Hoje a gente vai falar resumidamente de todos os produtos da Inove e por que devemos usar todos os produtos, né? Distribuidores devem utilizar todos os produtos para sentir o efeito do produto, ter confiança no produto e assim conseguir vender e ajudar outras pessoas a usar o produto também. Bom, agora a gente vai começar falando sobre o que é a saúde. A gente acha que saúde é a ausência de doença, ou seja, uma pessoa está saudável quando ela não está doente. Pela Organização Mundial da Saúde, não é apenas isso. Então, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, para que a gente tenha saúde, a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida também. Então, é importante a gente ter saúde no seu contexto mais amplo, certo? Então, e se a gente precisa ter qualidade de vida para ter saúde, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio onde a gente tem um equilíbrio do nosso bem-estar físico, ou seja, da ausência de doença, do nosso bem-estar mental e emocional, ou seja, treinamento, desenvolvimento pessoal e o nosso meio ambiente, que é o nosso bem-estar social, ou seja, financeiro. Então, para a gente ter uma boa saúde, o mínimo que a gente precisa ter é uma alimentação saudável, prática de atividade física e evitar tudo aquilo que faz mal à saúde, não é? Drogas, fumo e álcool. A gente precisa ter um contexto emocional, cuidar do nosso emocional, da nossa espiritualidade, né? Do entusiasmo, manter o entusiasmo, ter capacidade de gerenciamento de estresse e um desenvolvimento intelectual, desenvolvimento pessoal. E levar em consideração ainda o nosso meio ambiente, buscando um trabalho compensador que dê o mínimo de conforto para a nossa família e nos dê condições financeiras favoráveis, né, para ter esse mínimo de conforto, para manter a nossa família unida, a nossa família saudável, proporcionar uma boa qualidade de vida e lazer para as pessoas que nós amamos. E a gente está totalmente inserido nesse contexto, né? A Inove Life, ela pensou em tudo isso para nos propor um plano de trabalho com produtos tão maravilhosos que levam a um bem-estar e uma melhora da qualidade de vida. Para entender isso direitinho, a gente tem que entender o panorama mundial da saúde hoje. Eu peguei alguns tópicos que estão muito em alta, né? Para nós médicos na área da saúde, hoje eles usam muito o termo que fala globesidade. O que é isso, doutora? É uma epidemia de obesidade. O mundo está engordando. Não é o Brasil, não é a América, é o mundo. O mundo está vivendo uma epidemia de obesidade. Consequentemente a isso, nós estamos ainda aumentando a quantidade de doenças do coração, certo? Apesar de ter um aumento da longevidade, hoje as pessoas vivem mais graças à tecnologia, às ciências e à medicina, isso não significa que elas vivam melhor, isso não significa que elas tenham qualidade de vida. E um problema muito grande hoje é o sedentarismo e o estilo de vida contemporâneo. O estilo de vida de hoje é muito agitado, muito corrido, o que proporciona ainda o estresse, dificuldade de uma alimentação correta, dificuldade de prática de atividade física. Hoje, nós temos no Brasil 52% das pessoas entre 16 e 24 anos de idade não praticam nada de atividade física. Isso é um índice bem grave, bem alarmante. E qual o panorama do Brasil nesse contexto? A pesquisa mais recente do IBGE, mais profunda e mais recente, é do ano de 2010. Essa pesquisa, ela mostra
que existe um aumento substancial e contínuo em pessoas com excesso de peso em todo o Brasil. Então, independente da região do país, independente da classe social, independente da faixa etária, existe um aumento substancial de pessoas com excesso de peso ou obesidade. Esse índice é de 2010, certo? Eu vou falar para vocês mais alguns dados que são bem alarmantes do panorama atual do Brasil. Esse panorama diz que 48% das mulheres estão em sobrepeso, 50,1% dos homens acima de 20 anos de idade estão em sobrepeso. Isso significa cerca de 70 milhões de pessoas. Destes 70 milhões, cerca de 10 milhões e meio de pessoas estão em obesidade, independente do grau, 1, 2 ou 3, mas estão acima do excesso de peso. E o que é mais preocupante é que a obesidade infanto-juvenil ela cresceu nos últimos 20 anos 240%. Então, as crianças também estão obesas. 70% das mortes hoje no Brasil elas são causadas por doenças cardíacas no coração, derrames e câncer. Dentre essas, 50% dessas mortes estão totalmente relacionadas às dietas, uma alimentação incorreta. E 50%, olha isso, gente, 50% das consultas médicas, elas seriam dispensadas, desnecessárias, se as pessoas tivessem uma nutrição mais equilibrada. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Uma globosidade aumentada em todas as faixas etárias. Esse gráfico ele diz que no ano de 2020, mais do que 50% dos norte-americanos eles serão obesos grau 1. E no Brasil, mais de 30% dos brasileiros serão obesos grau 1. Então, a gente está caminhando para esse trágico índice norte-americano, né? As pessoas nos Estados Unidos, elas estão, na sua maioria, com excesso de peso e obesidade do que no peso normal. E a gente está caminhando para esse lado também, né? Nós estamos com o pezinho lá. E para provar que isso é fato, a gente precisa prestar atenção na mídia hoje em dia. Se você for a uma banca de jornal, fechar os olhos e puxar uma revista, você tem 80% de chance de puxar uma cuja capa fala alguma coisa relacionada à saúde ou peso, não é verdade? Tem dietas mirabolantes, ou fala da alimentação, ou fala da atividade física, não importa. No contexto geral, as revistas estão falando sobre o problema do momento, né? Que é a balança. E por que elas colocam tanto isso nas suas manchetes, nas suas capas? Porque as pessoas estão interessadas, né? A revista só coloca na capa aquilo que vende. E por que as pessoas estão interessadas, doutora? Porque isso passou a ser um problema de dentro da casa dos brasileiros. Hoje em dia, todo mundo tem dentro da sua casa, a grande maioria, pelo menos uma pessoa com excesso de peso e obesidade. Então, as pessoas buscam mais informações a esse respeito. E por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente vive um momento de desequilíbrio alimentar grave. A vida contemporânea, ela proporciona isso. Excesso de gordura, açúcar e sal, que a gente chama de gás, excesso de hormônios e agrotóxicos nos alimentos, excesso de pães, né, carboidratos brancos, pães e massas, álcool e medicamento, né, para tentar consertar algum dos problemas gerados por esse desequilíbrio. E a gente tem uma pouca oferta de vitaminas, minerais, proteínas vegetais, fibras e água. Então, esse desequilíbrio é muito grave. Existem várias causas desse desequilíbrio. Então, hoje em dia, a qualidade dos alimentos mudou e o tipo de alimentação também mudou. Não é verdade? Há 30, 40 anos atrás, as plantas, elas antes de serem colhidas e serem vendidas no mercado, a gente tinha um processo aí de quase 6 meses, né? As plantas utilizavam a luz do sol, água e gás carbônico para produzir o seu próprio alimento, não é verdade? E dessa alimentação saía o oxigênio, a fotossíntese normal.
Esse oxigênio em excesso ele é prejudicial para a planta. Então, durante esse período de 6 meses, a planta começa, então, a produzir antioxidantes naturais. Antioxidantes para combater esse oxigênio. E nós, há 30 anos atrás, utilizávamos o quê? Comíamos esses vegetais que durante 6 meses vinham acumulando antioxidantes. E a gente ingeria esses vegetais e esses antioxidantes eram extremamente essenciais para o funcionamento e para a saúde do ser humano. Hoje em dia, as plantas elas são colhidas em 30 dias, graças a substâncias químicas que colocam nessas plantas, hormônios, para que elas cresçam. O mesmo acontece com as nossas carnes, né? Com frango, com boi. Um frango ele demorava mais ou menos 6 meses também para ser abatido. Hoje ele é abatido em 45 dias. Então eles estão literalmente bombados de hormônio. E ainda tem os agrotóxicos, os pesticidas. Então a qualidade dos alimentos ela deteriorou demais. Além disso, além de nós não nos alimentarmos da maneira correta, né, não termos os nutrientes necessários mais nos nossos alimentos, a gente teve uma troca radical do tipo de alimentação. Por quê? Porque hoje a vida é muito corrida. A gente corre demais, não tem tempo, às vezes, para fazer uma alimentação correta, não, financeiramente é inviável, e a gente acaba aderindo muito aos fast foods, né? Com baixo teor nutricional, excesso de caloria e excesso de gordura, açúcar e sal, que é o que dá o alimento. Então, a gente não se alimenta hoje, a gente come hoje, pelo prazer de comer. Então, tudo isso causa um tremendo desequilíbrio nutricional. A gente não consegue mais ter apenas dos alimentos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para ter um bom funcionamento durante um dia e durante a nossa vida, certo? Então, a gente está vivendo um momento crítico. Para entender mais também esses fatores, por que o mundo está engordando, por que o mundo está ficando doente, graças à má alimentação, a gente tem que entender a biologia, como que o corpo funciona em relação à obesidade. Primeiro fator, a gente tem que considerar o cérebro. O cérebro é responsável pela sensação de fome, saciedade e recompensa. E hoje, o que nós fazemos? Nós nos alimentamos rapidamente, não informamos ao nosso cérebro que a gente deveria estar saciado, porque a gente come, mastiga e engole muito rápido. E a gente, além disso, come pelo prazer de comer e não pela necessidade na nutrição. Então, nós estamos viciando o nosso cérebro no alimento. Então, hoje nós consideramos a pessoa em obesidade uma pessoa viciada em comida e não em nutrição. E isso é um grave problema da atualidade. Outro fator é o metabolismo. O metabolismo é a habilidade que a gente possui de queimar calorias, de queimar gordura ou de reter essa gordura, de estocar essa gordura. Então, essa habilidade ela varia de corpo para corpo. O homem geralmente ele tem um metabolismo mais acelerado que a mulher, os idosos eles têm um metabolismo mais lento do que os jovens, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Mas uma forma que nós temos de acelerar o nosso metabolismo é através da prática de atividade física. E como eu disse para vocês, mais de 50% dos nossos jovens, pessoas entre 16 e 24 anos de idade, hoje são sedentários, não praticam nenhuma atividade física. Esse valor ele vai aumentando conforme aumenta a idade. Quanto mais velhas as pessoas ficam, né, é inversamente proporcional. A idade aumenta e a porcentagem de praticantes de atividade física diminui. Então, o metabolismo ele já não é tão auxiliar hoje na queima de gordura e na manutenção do controle do peso corporal. E a questão genética, né? A genética ela diz a predisposição que um adulto tem de ganhar peso. Não é uma desculpa para se ganhar peso. Eu vejo muito em consultório a pessoa falar: eu sou gordinha, eu tô assim porque meu pai é gordinho, porque minha mãe é gordinha. Não. Pai e mãe obesos, a pessoa tem de 50% ou mais chances de desenvolver obesidade. Mas é lógico que ela só vai desenvolver obesidade se ela comer mais do que gastar, né? Então, o meio ambiente influencia. Ela tem maior chance de desenvolver, maior dificuldade de se manter magra. Mas tudo depende da pessoa e não é simplesmente um fator genético. E como a gente pode vencer hoje a crise da obesidade, a crise do descontrole do peso corporal? A gente pode vencer, a gente vê hoje no mercado, nas revistas, em tudo quanto é lugar, na televisão,
um grande número de propostas para se perder peso, né? Milhares de dietas, milhares de formas, corta carboidrato, corta gordura, prática de atividade. Existem inúmeras propostas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da chuva, existem inúmeras propostas. A minha pergunta é, já que existe tanta coisa assim, por que nenhuma delas consegue hoje ter um resultado definitivo e compensatório, um resultado que compense? Porque a gente não faz uma abordagem total de todo o panorama causal da obesidade. As pessoas costumam querer resultados rápidos, fazem dietas radicais, dietas drásticas, e não conseguem manter esse funcionamento, esse hábito por muito tempo, porque ela não faz uma reestruturação dos seus hábitos de vida. Então, para iniciar hoje um processo para perda de peso, para controle e manutenção do peso corporal, é muito importante pequenas mudanças, né? A Sociedade hoje brasileira ABES, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela diz o seguinte, que durante muito tempo, muito se sabe, muito se pesquisou e muito se descobriu sobre a obesidade, mas pouco se mudou e pouco se entendeu mais sobre o tratamento da obesidade. Por mais que se propõe muitas coisas, hoje só existe uma forma bem sucedida para perder peso e manter-se num peso ideal, manter-se magro, que é o maior gasto energético e menor consumo de energia. Ou seja, gastar mais calorias e comer menos. Praticar atividade física e diminuir, restringir a ingestão de alimentos. Não existe milagre. E isso a gente entende há muito tempo. Há muito tempo. Então, você tem que fazer um controle, uma abordagem totalmente comportamental. Além do que, a pessoa precisa querer aprender a pensar como magro. A gente vai fazer em breve um treinamento sobre isso. Ensinar os nossos clientes, as pessoas que nós vamos acompanhar, a pensar como uma pessoa magra. Então, isso é um fator, porque a gente vê que, inclusive, como que a gente descobre isso? A gente percebe muito isso na medicina, é que até a pessoa que faz uma cirurgia do estômago, e uma cirurgia bariátrica, reduz o estômago, a gente tem um índice de aumento de peso de mais de 60% após 5 anos. Porque eles cortaram o estômago, eles diminuem o estômago da pessoa, mas eles não mudam o cérebro, não mudam a forma de pensar. E aos poucos, a pessoa começa a se alimentar incorretamente, força, passa mal, uma hora ela não passa mais mal, ela vai forçando, o estômago dilata e ela volta a engordar novamente. Então, assim, você tem que abordar todos os fatores e a gente vai ensiná-los a como abordar e como acompanhar essas pessoas em todos os fatores que devem se abranger na abordagem comportamental dos nossos clientes, né? E nossas mesmas. Então, a condição básica não tem segredo, gente. Você tem que fazer um registro das calorias que você ingere durante o dia e fazer um registro do seu peso e dos exercícios, para que você gaste mais caloria do que você acumule. Se você conseguir esse equilíbrio, maior atividade e menor ingestão calórica, não tenho dúvida que você vai perder peso. E isso feito de maneira prudente, de forma balanceada, reduzindo açúcares e gorduras, ingerindo, fazendo uma dieta, e a gente vai falar sobre isso, mais rica em proteína, você vai conseguir alcançar o seu objetivo e manter-se no seu objetivo por mais tempo. Nós temos uma condição básica, inicial, para se conseguir perder e manter o peso. Primeiro, é estabelecer metas realistas e modestas. Não adianta falar, vou emagrecer 10 quilos em 15 dias, porque isso é praticamente impossível, é muito difícil. E se conseguir, vai trazer danos para a saúde. E focar em mudanças. O importante é a gente mudar os nossos hábitos de vida, né? Não só hábitos alimentares, como hábitos de interagir com o meio ambiente e como hábitos de prática de atividade física, né? Tentando se nutrir, ficar menos estressado, parar e fazer uma refeição adequada, de forma lenta, né? E praticar, sair por aí, se movimentar é o mais importante, né? Eu sempre digo que para você ter sucesso na restrição de pesos, certo? Você tem que fazer duas coisas. Se movimentar, então você tem que mudar os hábitos de atividade física da sua vida, que são responsáveis por
40% do seu sucesso. E mudar os hábitos alimentares. Pensar como uma pessoa magra, que são responsáveis por 60% do seu sucesso. E essa é a função do distribuidor Inove Life, gente. Essa é a nossa função, é o nosso papel. Incentivar os nossos clientes, incentivar os seus clientes a terem um estilo de vida saudável, num termo mais abrangente da palavra. Ou seja, prática de atividade física, temos produtos para isso. Uma alimentação adequada, com redução de calorias e maior nutrição, temos produtos para isso. E uma suplementação alimentar, para adquirirmos os nutrientes que as nossas células precisam e que hoje eu já provei para vocês que a gente não consegue mais absorver somente com uma alimentação saudável. Então, essa é a função do distribuidor Inove Life, ou seja, se formar, se autoformar em um coach do bem-estar, certo? A função é mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter em mente que aqui os distribuidores não são médicos, vocês não são médicos, então vocês não vão diagnosticar, vocês não vão tratar e nem curar doença nenhuma. De forma direta, não. O papel do distribuidor é ajudar as pessoas a trocar os hábitos sedentários e os hábitos alimentares nocivos por uma atitude de prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Acompanhar a pessoa a alcançar os objetivos dela, seja ele qual for. Essa é a função dos distribuidores da Inove Life. Então, a gente não trata a doença, a gente não trabalha com medicamento, isso é muito importante. Nós não temos remédio para emagrecer, não é nada disso. Nós temos alimento saudável, alimentação balanceada. E como que nós vamos ajudar as pessoas a mudarem de vida? Como que nós vamos acompanhar isso, ensiná-las? Através de 3 critérios, né, de abordagem. Vocês vão abordar a alimentação dessa pessoa, incentivando hábitos saudáveis, de alimentação saudável. Vocês vão inserir na vida, no cotidiano alimentar e de higiene pessoal e cosmética dessa pessoa os produtos da Inove Life. E vocês vão estimular, através de sendo exemplos, um estilo de vida saudável, a prática de atividade física. E por que eu digo sendo um exemplo, gente? E eu vou falar isso, me desculpem quem não gostar. Não adianta a pessoa que está acima do peso pegar um shake da Inove Life e vender para o vizinho. Não adianta. Nós temos que vender os nossos resultados. Se o shake não funciona para você, o seu vizinho não vai acreditar que vai funcionar para ele. Então, se você tem que perder peso, se você tem que ganhar peso, se você tem que ter mais energia, mais disposição, faça isso agora e faça isso rápido. Você tem que começar primeiro mudando os seus hábitos de vida para depois você conseguir levar a mudança para casa ao lado da sua. Isso é fato. Então, se você estiver gordinho, trabalhando com os produtos da Inove Life, foque na venda de perfume, mas não venda o shake enquanto você não tiver resultado. E isso é muito importante, porque se você estiver acima do peso e levar para o seu vizinho o shake dizendo que ele emagrece, ele não vai falar para você que é você que não está fazendo direito. Ele vai falar, imagina, o shake da Inove Life não funciona lá. Essa pessoa está gordinha e está vindo me oferecer um produto para emagrecer. Então, isso é conscientização. Então, se a gente precisa perder peso, vamos utilizar os produtos. E outra coisa, a gente trabalha com marketing de multinível, marketing de relacionamento e marketing de consumo. Então, o ideal é que na nossa mesa, a nossa casa, nós utilizemos todos os produtos da Inove Life, ok? E eu vou provar para vocês que eles são fundamentais para um bom funcionamento do organismo. Então, a gente tem que levar para as pessoas e entender, levar para a nossa casa primeiro, para depois levar para terceiros, os benefícios da nutrição. Uma nutrição equilibrada significa uma nutrição celular adequada, né? Uma nutrição celular, a gente tem que um conjunto de células é um tecido, um conjunto de tecido um órgão, um conjunto de órgão um organismo, né? Um corpo. Se a gente tem uma célula bem nutrida, consequentemente nós teremos um corpo bem nutrido. Se a gente tem um corpo bem nutrido, eu garanto para vocês que se vocês utilizarem todos os produtos de nutrição da Inove Life, em uma semana vocês vão sentir total diferença. É qualidade de vida pura. Você vai conseguir ter controle maior do seu estresse, vai trabalhar melhor, vai raciocinar melhor, vai ter disposição
para fazer prática de atividade física. Vai ter disposição para iniciar um plano de controle e manutenção do seu peso, seja para menos, seja para mais, ou somente manutenção da sua saúde, se você não precisa mudar o seu peso. Então, nós temos os nossos produtos, eles atendem a todas essas necessidades. Uma boa nutrição, ela favorece disposição para a prática de atividade física. Então, eu sempre digo que o fato de 52% dos brasileiros jovens hoje não praticarem atividade física é porque eles se alimentam de forma inadequada. É porque eles estão habituados a ficar na frente da televisão, na frente do computador, comendo uma bolacha recheada. Se eles não se nutrem, eles não têm disposição para fazer algo diferente, não é? Então, por que a gente tem que incentivar? A gente tem que mostrar, a gente tem que liderar como exemplo a prática de atividade física, porque ela causa benefícios físicos, ela ajuda a controlar o peso, melhora o perfil de gordura, não é? Do corpo, tanto na parte de contorno corporal, quanto no perfil lipídico, né? Colesterol e triglicérides. Ela aumenta a força muscular, melhora a resistência física. Quando a gente aumenta a força muscular, a gente aumenta a porcentagem de músculo no corpo, a gente aumenta o nosso metabolismo, queima mais gordura, né? Emagrece com maior facilidade. E melhora a resistência física, que é melhorar o funcionamento do nosso coração. E os benefícios psicossociais, se a gente está no peso em forma, melhora a autoestima, melhora o humor, alivia o estresse, fica menos estressado, menos irritado e aumenta o bem-estar. Então, utilizar os produtos, né, de forma adequada para ter uma nutrição celular e incentivo na prática de atividade física é fundamental, tanto a nós, aos distribuidores, né, quanto também aos nossos clientes. A gente só vai conseguir ensinar os nossos clientes quando isso fazer parte da nossa vida, certo? E quem que deve utilizar os produtos da Inove? Gente, todo mundo que respira. Pessoas que querem mais energia, que praticam esportes ou querem começar a praticar atividade física, pessoas que querem controlar o peso, ganhar massa magra, massa muscular, pessoas que querem apenas ter uma nutrição saudável, qualidade de vida e pessoas que querem ficar de bem consigo mesmo e com a sua beleza, mais belos, né? Não pode esquecer aí dos nossos produtos de nutrição externa, dos nossos cosméticos.